Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será vencendo a humilhação. Você já passou por humilhação? Você já venceu? Se não venceu, espere no Senhor, porque a palavra dele diz que os humilhados serão exaltados, não é mesmo? Amado, não adianta amar com palavras e decepcionar com atitudes, pois a humilhação quebra todo o amor. O bem se faz em silêncio. O resto é teatro. Jesus é a minha razão de viver. Amém? Não adianta amar com palavras e decepcionar com atitudes. Hoje nós vamos meditar sobre vencendo as humilhações. Amém? O tema motivacional está em Gênesis 16, 6 a 13. Uma das coisas mais difíceis de suportar a humilhação é ser humilhado, é ser considerado inferior do que realmente é. O desprezo, a afronta ou o rebaixamento são formas de humilhar alguém, não é mesmo? Como é doloroso ser humilhado. Eu já passei por isso, amados. Uma pessoa que no momento mais difícil da minha vida, ele foi minha maior amiga. Ele me ajudou, não financeiramente, mas com palavras, com atitudes. Só que, depois, ele me humilhou de tal maneira que a humilhação superou o amor, superou a mão amiga que ele me ofereceu uma época. Então não adianta você hoje ajudar alguém e amanhã você cobrar. Amados, o favor é pago com favor e não com valor monetário. Você não pode ajudar alguém hoje e amanhã humilhar. Aconteceu isso comigo. Eu fui humilhado, mas humilhado mesmo ao ponto de derramar lágrimas. Então, não adianta você ajudar alguém hoje e cobrar dele amanhã. Não adianta você dar um prato de comida para a pessoa hoje e amanhã falar que você o alimentou um dia. Não adianta. Um favor se paga com favor. Hoje nós vamos meditar sobre a humilhação de Agar. Agar foi uma escrava de Sara e Abraão, que foi usada para dar o filho ao casal. Lembra? O anjo do Senhor chegou para Sara e para Abraão dizendo que eles iam ser pais de multidões. E ali Sara chegou até ter um sorriso cínico. Não acreditar, achava que pela idade avançada de Abraão, e ela, por ser uma mulher também já de idade avançada, e com a madre fechada, ser uma mulher estéril, não tinha como dar a luz a um filho. E ali ela mesma imaginou e se prontificou a entregar a escrava dela para que tivesse um filho de Abraão, para começar ali ele ser pai de multidões. Só que não foi isso que o anjo do Senhor falou com ela. Falou que ela iria ter um filho, e não Agar. Mas o que aconteceu? Ela liberou Agar para se relacionar com Abraão, o qual teve um filho, chamado Ismael. E ali, depois que teve o filho, Agar, como era escrava, agora já fazia parte da família, já era mãe de Ismael, ela achou que ela ia ter a mesma autoridade que Sara, ou mais ainda, porque naquela época a mulher estéril era humilhada. E ali Agar achou que ia ter a mesma liberdade de Sara ou mais, mas foi ao contrário, ela foi humilhada por Sara. Além de humilhada, ela foi expulsa de casa. Ela e Ismael. Ela saiu dali apenas com
um embornal, um pouco de alimento e água. E ela foi para o deserto e lá acabou o alimento. Mas ali o anjo do Senhor chegou para Agar e falou: olha, Agar, volte para a sua patroa Sara, se humilhe na presença dela, e Deus está na direção. E ali aconteceu, Agar retornou para a casa de Sara, e ali Sara concedeu, engravidou, teve um filho, Isaac, e Agar cuidou de Isaac até o ponto de desmamar. Ela foi expulsa de casa novamente, humilhada, mas Deus entrou com a provisão. E hoje a história aí do Oriente Médio, Hamas, faixa de Gaza, tudo é fruto de Ismael. Amém? Aí, como eu falei, a humilhação já era algo comum na vida de Agar, como escrava. Mas nesse momento ela foi expulsa de casa por sua patroa, Sara. Tudo começou porque Agar engravidou e quis se exaltar, desprezando a sua senhora. E ali, em vez dela se exaltar, ela foi humilhada. O mais importante a fazer, amado, para não sofrer humilhação, é nunca se exaltar. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Nunca se exalte. É melhor você se humilhar na presença de Deus do que se exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Se não quero ser humilhado, também não devo humilhar ninguém, não é mesmo? E tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. Mateus 7,12. Se você não quer ser humilhado, não humilhe ninguém. Se o homem te humilhar, deixe Deus te exaltar. Como vencer a humilhação? Com o exemplo de Agar, vamos aprender a dar a volta por cima quando for humilhado. Amém? Buscar um refrigério. O que é o nosso refrigério? É Deus, buscar em Deus. Lembra a história de Ana? Ana também, ela era estéril. Penina, a sua adversária, a outra mulher do seu esposo, humilhava Ana. Ela humilhava Ana, ela tinha filhos. E Ana não tinha. E Ana um dia resolveu ir para o templo ali e se humilhar na presença do Senhor. Ela derramou lágrimas a tal ponto que o próprio sacerdote ali achou que ela estava embriagada, humilhou ela também. Mas ela demonstrou que ela não estava embriagada, ela estava ali buscando refrigério na presença de Deus. E aí nós conhecemos a história de Ana, né? Ana teve um filho chamado Samuel, que se tornou juiz também, profeta. E Ana teve mais filhos, mas Samuel foi consagrado ao Senhor, assim que desmamou, foi entregue. O sacerdote ali criou Samuel, e Samuel se tornou ali um juiz e um profeta, e por sinal um dos maiores profetas. Então, assim como Ana procurou refrigério, procure também, voltando à atitude de Agar, ao ser humilhada por Sara, foi fugir para um lugar deserto, contudo próximo a uma fonte de água. Foi neste momento que um anjo de Deus lhe apareceu para confortá-la. Olha, Agar foi expulsa e foi para um deserto. Foi ali junto de uma fonte de água. A água não era problema para ela, o problema para ela estava sendo o alimento, acabou o alimento. A maioria das vezes, o momento é sair um pouco do clima de tensão. Quando você está sendo humilhado, é melhor você sair do que discutir, bater de frente com a pessoa. Fazer uma caminhada, refletir bastante, principalmente estar em um lugar agradável. Sai daquela área de desconforto. Faz muito bem aliviar a pressão que sofremos quando passamos por humilhação. Eu sei o que é passar por humilhação. Eu, em vários momentos, entrei para o meu quarto, para o meu lugar secreto e chorei ali, ao ponto de encharcar minha camisa de lágrimas.
Mas eu isolei, eu fui para um lugar secreto, um lugar de refúgio. Só eu e Deus, só nós sabemos o que eu passei pela humilhação. Amado, Deus pode se surpreender com a sua presença. Às vezes não conseguimos sentir a presença de Deus em meio à confusão, não é mesmo? Por isso é tão importante sair um pouco para esfriar a cabeça e depois voltar sem tomar decisões precipitadas. Há momentos que você tem que se afastar. Você está sendo humilhado? Afaste-se, não confronte a pessoa que está te humilhando. Afaste-se um pouco. Se possível, dá uma volta no quarteirão. Se possível, fazer uma viagem, para não tomar decisões precipitadas. Amado Jesus, Ele é a fonte de água viva que nos refresca em meio ao deserto da vida. Sempre que precisar de ajuda, lembre-se que Ele também foi humilhado e agora pode ajudar você. A maior humilhação na face da terra, amado, foi a de Jesus. Jesus veio para os seus não receberam. E além de não receber, ainda o matou. E morte de cruz. Jesus foi humilhado. Cravaram pregos das mãos, nos pés. Colocou uma coroa de espinhos, zombando dele. Tu és o rei dos reis, olha aí a sua coroa de espinho. Esbofeteou, furou com a lança. Para que humilhação maior do que essa? E sabe o que Jesus falou antes da morte? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E o que aconteceu com Jesus depois? Ele ressuscitou e subiu ao céu. Então ele foi exaltado. Os humilhados serão exaltados. Jesus foi humilhado, ele foi exaltado. Portanto, tenha temor de Deus antes de qualquer reação, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmo 34, 7. Procure um local e um momento de refrigério em oração e meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é bem claro, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos guarda e nos livra. Nos livra de quê? Das humilhações, das provações, das tentações. E o melhor lugar de refrigério é um lugar secreto, onde você fala com Deus, você chorar na presença de Deus, assim como Ana chorou na presença de Deus. Está cansado de ser humilhado? Busque refrigério em Deus. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Lembre-se disso. Nós temos que ouvir, amado, a voz de Deus. Você só vai ouvir a voz de Deus em silêncio, em um lugar secreto. A segunda atitude de Agar foi ouvir a voz de Deus através do anjo enviado pelo Senhor. A mensagem do anjo foi para que ela voltasse para a casa de sua patroa e se humilhasse diante dela. Olha só. Agar teve que voltar para a casa de Sara e se humilhar diante dela. Agar acompanhou ali o tempo de gravidez de Sara, acompanhou até desmamar Isaac, foi humilhada, mas depois ela foi exaltada. A mensagem do anjo foi essa, para que ela voltasse para a casa da sua patroa e se humilhasse diante dela. O que o anjo falou para ela, amado, não foi o que esperava, mas foi a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, são momentos que nós temos que obedecer a Deus, deixando a vontade de Deus. Lembre-se do caso de José do Egito. Foi lançado na cisterna pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Esteve na casa de Potifar. Desculpa, estou gripado. A esposa de Potifar humilhou. Ele foi preso. E o resultado? No final ele foi governador do Egito. E todos se prostraram diante dele. Todos os seus irmãos. Lembra o caso de Daniel e seus irmãos e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram humilhados, mas não se prostraram diante da imagem do rei Nabucodonosor. Daniel não deixou de servir a Deus por causa dos seus amigos, entre aspas, preferiu ir para a cova de leões, sabendo que Deus o iria livrar. E ali Deus livrou, conforme a palavra de Deus, que diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guarda e nos livra. Amados, Agar obedeceu porque sabia que seria exaltado pelo Senhor. Os humilhados serão exaltados. Agar ela recebeu inúmeras promessas para o futuro da sua família.
mas por enquanto precisava se sujeitar ao convívio com Sara, para esperar o tempo de gestação do filho de Abraão, até que estivesse pronto para enfrentar a vida no deserto. Depois que desmamou Isaac, aí ela foi liberada, ela foi embora na paz, não expulsa como da primeira vez. E Deus entrou com a provisão. Amado, quando alguém te humilhar, tome cuidado com as palavras de pessoas que vêm te colocar com sentimentos de comiseração e te achem de autopiedade. Não, você não é um coitado, você não é uma coitada. Não aceita esse consolo como sentimento de comiseração. Deus, amado, Deus é um Deus de misericórdia, mas não te vê como um coitadinho. Deus não te vê como um coitadinho. Você é capaz de vencer tudo e, se for preciso, suportar privações por um tempo. E logo adiante conseguirá dar a volta por cima. Todos os que seguiram o Senhor foram humilhados e foram exaltados lá na frente. Amado, existem situações na vida em que a humilhação precisa ser suportada durante um tempo. Há tempo para todas as coisas, há tempo de alegria, há tempo de tristeza, há tempo de exaltação, há tempo de humilhação, pode ter certeza disso. Por exemplo, quando você está em uma situação inferior no emprego, ou quando você mora de favor com alguém, já pensou a humilhação que passa? Você mora de favor de alguém, a maioria passa na cara. Você mora porque eu te ajudo. Você comeu porque eu te dei comida. Eu sempre te ajudei. Então o que adianta a pessoa ajudar e depois ficar passando na cara da pessoa, humilhando a pessoa? Amado, de nada adianta chutar o balde de uma vez. Às vezes é melhor esperar um pouco e quando sentir que é a hora certa, sair ou receber a recompensa. Pode ter certeza disso. Não se desespere. Tenha sabedoria, busca ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, amado, peça a direção de Deus. É Deus que está na direção de nossas vidas. Busque o fruto do Espírito para vencer cada situação humilhante que você enfrenta, conforme Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito irá colocar em sua vida, primeiro, o amor que ninguém tem para oferecer. É o amor incondicional de Deus, o amor ágape. Ele irá colocar controle, domínio em tudo. Benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, enfim. Sua vida será totalmente transformada no dia que você buscar de Deus e do Espírito Santo. E se Deus não te falar nada, então não faça nada, amado. Há momentos que Deus também se silencia. Ele se silencia, não fala nada. Porque é o tempo que Ele está te preparando. Mas no momento certo Ele irá te falar. Pode crer. Você tem buscado a direção de Deus antes de reagir a uma humilhação? Busca a direção de Deus. Não se deixe levar pela humilhação. Lembre-se que os humilhados serão exaltados. Não faça nada até saber o que é que Deus tem para a sua vida. Faça igual Moisés. Senhor, se o Senhor não for adiante de mim, eu não irei. Então deixa Deus na direção. Não faça nada até saber o que é que Deus tem para a sua vida. Busque a direção de Deus. Confie que Deus está vendo tudo. Deus é onipresente, amado. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. A maior convicção da vida de Agar veio através de oração. Ela invocou ao Senhor. E a resposta que obteve foi que o Senhor estava vendo tudo. A partir do então, ela continuou sua vida baseada na certeza de que o Deus soberano estava olhando para ela. Tenha certeza que Deus estava cuidando de nós. Nos momentos difíceis de nossa vida, de humilhação, o que nós devemos fazer? Olhar para os montes, conforme o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não dormitará aquele que te guarda, o Senhor não dorme. Amado, viva sob a perspectiva da soberania de Deus, é algo maravilhoso. Viver sob a perspectiva da soberania de Deus é algo maravilhoso. Quando Deus está na direção da sua vida. Essa confiança, amado, não pode, infinito do Senhor, nos ajuda a
com coisas que não conseguimos mudar, mas também acreditar que nada é impossível para Deus. Tem coisas que nós não podemos fazer. Nós só podemos ir até o possível. O impossível não cabe a nós, o impossível cabe a Deus. Mas quando olhamos para as pessoas, ou pensamos que estão nos olhando de maneira injusta, ficamos revoltados e cheios de amargura, não é mesmo? Então vale mais a pena saber que Deus está nos contemplando com seus olhos cheios de amor, mas também de justiça, porque não pode ver o erro e deixar impune. Creia que Deus está vendo o que está fazendo com você e fará justiça a seu favor. Creia nisso. Sendo assim, amado, não precisa fazer nada contra quem te humilha. Não faça nada. Coloque na mão de Deus, lembrando do ensinamento bíblico. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:9, 12:19. Olha só o que Deus fala. A vingança pertence a mim. Não vingueis. Desde que eu estou vendo tudo, desde que eu estou agindo. Então não vingueis. O juízo final, mas deve ser uma certeza na vida do crente, para pedir perdão pelos seus pecados e saber que a justiça de Deus se cumprirá. Pode ter certeza que a justiça de Deus se cumprirá. Você nem precisa ficar dando explicações, porque o seu advogado te ofende e o justo juiz testemunha a seu favor e te absolve. Deus é o nosso advogado, é o nosso juiz, pode ter certeza disso. Já pensou que Deus está vendo tudo? Você tem certeza? Pois sabe que Deus está vendo tudo, pode ter essa certeza. Confie na justiça de Deus para te exaltar. O homem vai te humilhar, mas Deus irá te exaltar. Você pode vencer a humilhação, amado. Pode ter certeza disso. Tem gente que confunde correção com humilhação, não é mesmo? É totalmente diferente. Correção com humilhação. A diferença entre correção e humilhação, amado, reside no propósito e na forma como a ação é conduzida. Correção visa o desenvolvimento e a melhoria do indivíduo, enquanto a humilhação busca diminuir, ofender as causas, sofrimento, utilizando a pessoa como objeto de desvalorização. A correção é para crescimento espiritual. Correção, vamos ao foco. Desenvolvimento e aprendizado e crescimento espiritual. Isso que é correção. Ajudar a pessoa a melhorar o seu comportamento ou desempenho com o objetivo de promover um resultado positivo. De que forma? Pode ser feita de maneira discreta e respeitosa, individualmente ou em grupo, sempre com a intenção de oferecer suporte e orientação. Eu já cheguei ao ponto de exortar uma pessoa. As pessoas achou que eu humilhar a pessoa, mas não. Na minha consciência, conforme a palavra de Deus, eu estava apenas o exortando para o crescimento dele. Eu estava dando ensinamento errado, ensinamento anátemas, malditos. E eu tive que exortar, mas muitos não entenderam a minha exortação, achou que eu humilhei a pessoa. Mas na minha consciência eu não humilhei, eu exortei. E a exortação é bíblica. A pessoa corrigida, mas ele pode se sentir triste, mas também pode aprender com a experiência e se sentir motivado a mudar. Eu sei que naquele momento a pessoa se sentiu triste, mas depois ele veio crescer espiritualmente. Humilhação é totalmente diferente de exortação. A humilhação, amado, vem diminuir e ofender a causa do sofrimento. Desvalorizar a pessoa, atacar sua autoestima, é causar sofrimento emocional, não é mesmo? De que forma? Geralmente envolve comentários ofensivos, exposições públicas e desrespeito. E qual o resultado? O resultado, a pessoa humilhada se sente magoada, envergonhada e com a autoestima abalada, podendo desenvolver traumas. Tem pessoas que são traumatizadas porque são humilhados. Ele acha que não é o João ninguém, que a vida dele não faz sentido, que ele é inútil. Em resumo, amado, a correção busca um resultado positivo, enquanto a humilhação tem como objetivo principal a dor e a desvalorização do outro. A diferença é grande em exortação e humilhação. Portanto, se você algum dia precisar exortar, exorta-o. Agora, jamais humilhar.
O versículo bíblico, amado, que trata sobre correção, está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, equipado para toda a boa obra. A correção é para isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é bem claro. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Este trecho, amado, enfatiza a importância da Escritura como ferramenta para a correção e o crescimento espiritual. Isso é para crescimento espiritual. A correção nesse contexto não se limita à repreensão, mas também envolve o ensino e a instrução na justiça visando a transformação do indivíduo. É para crescimento espiritual. Além desse versículo central, outros três de 1 e 2 Timóteo também abordam a temática da correção. 2 Timóteo 2, 25 também diz: com mansidão corrige os que resistem à verdade, para que, porventura, Deus lhe dê arrependimento para conhecer a verdade. A correção é isso aí, para conhecer a verdade. Esse versículo destaca a importância da mansidão e o temor de Deus na correção de corrigir. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a correção. Em 1 Timóteo 5,20 diz: aos que pecarem, repreenda na presença de todos, para que também os demais tenham temor. Este trecho aqui enfatiza a necessidade da repreensão pública para aqueles que vivem em pecado, com o objetivo de alertar outros a promover o temor de Deus. No momento que eu repreendi aquela pessoa, estava em um grupo de ensinamento. E muitos acharam que eu humilhei, mas na verdade não humilhei. Eu fiz a correção. Portanto, as passagens de 1 e 2 Timóteo oferecem um guia à correção, para destacando a importância da Escritura, da mansidão, do temor de Deus e da busca do arrependimento e conhecimento da verdade. Amém? Voltando ao caso de Agar, mas voltou para a casa de Sara, suportou a humilhação por mais de um tempo. Depois, o mesmo anjo de Deus lhe abriu os olhos para vencer um oásis no deserto, onde foi feliz, construiu sua família com seu filho Ismael e com uma grande descendência. O tempo de humilhação de Agar acabou e ela foi exaltada por Deus. Até hoje, Agar é reconhecida como uma mulher de fé. Ela também foi exaltada. A humilhação é a escola da humildade. Pode ter certeza disso. Quando passamos por humilhação, aprendemos a ser humilde. Ser humilde, amado, não é uma falsa modéstia, e sim a capacidade de não se considerar superior aos outros. Filipenses 2, 1 e 4. O maior exemplo da humildade que conhecemos foi a de Jesus. Conforme falei no início, que suportou a maior de todas as humilhações. Filipenses 2, 5, 10. Mesmo sendo Deus, se fez pequeno ao ponto de ser condenado pelos homens, mas foi exaltado até a sua glória nos céus. Se você está sendo humilhado por alguém, espere um pouco e Deus te exaltará. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor. Conforme Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos de Deus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. E em todo lugar onde você colocar a ponta das suas mãos e dos seus pés, o Senhor teu Deus te abençoará. Mas já também diz o oposto: se você não obedecer, tudo isso transformará em maldição. Onde você tocar as pontas dos seus pés, as suas mãos, será amaldiçoado. Portanto, obedeça ao Senhor. Os humilhados serão exaltados. Como eu ouvi esse louvor: bendito serei, bendito você será na terra, no campo. Onde você tocar as suas mãos, será abençoado, seus pés. Amém? Medite nesse louvor, na palavra. Você é um bendito do Senhor, saiba disso. O homem pode te humilhar, mas o Senhor te exaltará. Onde você estiver, onde você tocar seus pés e suas mãos,
Medite nesse louvor. Você será exaltado quando você obedecer ao Senhor. Onde você passar, pode ter certeza disso. Amém. Não precisa sair correndo e ir atrás de bênção. O Senhor conhece. O Senhor sonda o seu coração, o seu pensamento. Sua bênção chegará. Pode ter certeza disso. Você está sendo humilhado agora? Não importa a humilhação. A humilhação é do homem. A exaltação é do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te dou graça, te louvo, te exalto. A exaltação é toda sua, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. Peço ao Senhor doce amado Espírito para encontrar essa pessoa que ainda não conhece a tua soberania. Que a pessoa ainda não sabe que toda exaltação vem do Senhor. E que ela venha descansar no Senhor. Que ela venha conhecer que o Senhor é Deus, o Criador de todas as coisas. O Senhor que sabe de todas as coisas. Que ela venha obedecer. Que ela venha suportar a humilhação do homem, sabendo que o Senhor irá o exaltar. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti, toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. O Senhor te exaltará por todas as nações que você passar. Lembra de José do Egito, ele foi humilhado pelos irmãos, vendido como escravo, humilhado pela mulher de Potifar, seduzida, injuriado, foi preso, mas depois o Senhor o exaltou e colocou como governador do Egito, e toda a sua família prostrou diante dele. Então, não fique cabisbaixo, não fique decepcionado, não bate de frente com quem está te humilhando. Deixe que o Senhor irá te exaltar. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você venha obedecer a Deus, que você venha se humilhar na presença de Deus, assim como Ana se humilhou, assim como Agar se humilhou, assim como José do Egito se humilhou, e tantos outros. Portanto, se humilhe na presença do Senhor, e o Senhor te exaltará. E será bendito onde você tocar suas mãos, seus pés. Amém? Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre.